tudo bem com vocês? Olha, o sol é como se fosse Deus na Terra, ó, todo dia. O sol nasce para todos, vem com as benesses dele, de bondade, de saúde, esbanjando coisa boa para todo mundo, mas só pega quem tem sabedoria, não é verdade? Epa! E aí, como vocês estão, meus queridos amigos? Ah, acho que eu tô mais aqui, né? Pois é, eu pego o sol aí, tá vendo? Sol, tá aí. Eu aceito. Você tem aceitado o sol na sua vida? O que é o sol na nossa vida? O sol é simplesmente a nossa consciência. Ontem eu revelei minha idade aí para vocês, né? A questão do número 22 lá e tal. Somando aí um número mestre, que é o número 22. Bom, nem ia falar sobre isso, mas já lembrei do assunto. O número 22, ele vem com... É uma pessoa que vem para ela se realizar, ela tem que estar fazendo alguma coisa pela humanidade. É da natureza dela. Ela vem com essa convicção, com essa vontade. Ela vem com esse intuito. E às vezes a pessoa, sem saber, ela vai ficar patinando. Por isso que é importante essa questão da numerologia. A pessoa saber. Uma vez que a gente sabe o caminho, é como se ligasse um GPS. Por isso que o meu Instagram de contratação para mentoria e constelação sistêmica chama GPS Terapias. Porque a consciência é como se você ligasse um GPS dentro da sua cabeça. A partir daí, você vai andar naquela linha já sugerida, que é o quê? As leis sistêmicas. Muita gente patina, faz constelação, tenta ir lá, vai lá, coloca os bonecos representantes e faz, mas não pega a raiz da questão, a essência das leis sistêmicas. E quando não faz isso, é a mesma coisa de você pegar um mapa que está escrito lá, tá, vira aqui, papá, mas ela não entende. E o constelador, ao fazer uma constelação ou entrar num processo de mentoria, porque o que é a constelação? A constelação é como se fosse uma consulta. Vamos supor, você precisa de uma informação do advogado para você resolver uma questão lá na sua vida. Você chega no advogado, ó, tô com tal problema assim, assim e tal, queria saber como é que é, papau. O advogado, com a experiência que ele tem, ele estudou para aquilo, então ele conhece das leis no mundo jurídico, ele vai orientar a pessoa, ó, isso aqui, você está sendo multado disso aqui, você caiu na malha fina ou na Receita Federal, tal, pá, ó, é por causa disso. Então, como é que você sai disso aqui? Você tem que fazer esse processo, assim, assado. Agora, se o cliente, a partir daí, ele consegue ir sozinho, ok, beleza, muitas vezes um cliente que está precisando de um advogado, ele só precisa da orientação do advogado. Ele não precisa que o advogado desenvolva ali a causa para ele. Mas se precisar, aí é um processo de mentoria. Aí agora a pessoa vai fazer a constelação e pode ser a escolha da pessoa. Não, quero fazer uma mentoria sobre isso aqui. Na mentoria, a pessoa vai indicar o caminho exatamente. Ó, é por aqui. Vamos criar tarefas, vamos criar meios de testar se você está fazendo o que se deve fazer. Se teve algum desvio ali, precisa voltar o carro para a rota. Mentoria é isso, baseado ali das leis sistêmicas. Uma vez que você organizou a sistêmica da sua vida, cara, é sucesso, porque não tem. Você vai ter saúde, você vai ter financeiro, você vai ter tudo. Só que você tem que pagar o preço. Igual eu paguei. Consigo prestar esse serviço da melhor forma, porque eu já passei por todo esse processo. Processo de exclusão, de desrespeito, de abandono, de tudo que vocês pensassem. É claro que sempre tem coisas que a gente sempre vai aprender, ninguém sabe tudo. Quanto mais a gente aprende, a gente descobre que não sabe nada. Hoje eu tenho condições
de tanto organizar, ó, tanto onde que eu estou morando. Meio que um paraíso. Agora, tem coisas que ainda estou no processo. Porque no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam. Então, se você descobriu tudo, está fazendo, está conseguindo êxito, hoje eu tenho a vida que eu gostaria de ter. Eu sou livre, leve e solto. Meu único compromisso é comigo mesmo e com a sociedade, com as pessoas, com os meus clientes. A família fez as escolhas dela e cada um faz a sua. E eu segui a minha vida. Estou numa vida que eu adoro, que é ajudar pessoas a se encontrar na vida também. Porque é muito triste uma pessoa perdida na vida. E como que demonstra que a pessoa está perdida na vida? É ver se ela está, por exemplo, no mundo das drogas, de forma inconsequente. Às vezes, ela está naquilo ali, ela nem sabe, é uma fuga no mundo das drogas, da pornografia, dos jogos, seja lá qual for o vício, da comida. Tem gente, ó, o corpo dela está mostrando todo o desequilíbrio dela, a desproporção que está a vida dela, mas ela está negando e romantizando a obesidade. O corpo dela fala, não tem como, é inegável. As pessoas podem falar o que quiser. Lembra da verdade nua e crua? A obesidade é meio que isso. A pessoa pode negar o tanto que for, mas olha para o corpo dela que você vai ver como que está a vida dela. Aí, geralmente, essa pessoa vem um monte de historinha justificativa, explicações, que é da avó, que é não sei o quê, que é genético. É o cacete. A verdade, nua e crua, é que a pessoa está presa em algum trauma do passado que ela não quer olhar para isso. Ela prefere o quê? Viver o trauma. Porque o sofrimento ela aguenta, a dor ela foge. Se ela foge, precisa para uma fuga, alguma válvula de escape. Muitas vezes é a droga, muitas vezes é a comida, porque se a pessoa tá fugindo, ela está numa pressão, ela vai começar a viver na ansiedade. Ansiedade, a pessoa vai começar a comer desesperadamente. Por que ela está entrando nesse processo? Porque ela está no processo de fuga. Fuga da realidade. Existem situações, dores que ela precisa passar. Ela precisa entrar nesse processo. E se a pessoa não quer, ela não está atrapalhando só a vida dela, mas de toda a família. Porque qualquer pessoa que está sofrendo numa família, seja preconceito, seja desrespeito, seja abusos financeiros, abusos sexuais, está atrapalhando a vida da família inteira. Porque é como se uma família é como se fosse uma casa. É como se tivesse uma janela arrebentada, do qual vai entrar ladrão ali, porque a janela está arrebentada. Então não é problema só naquele quarto onde a janela está arrebentada, não. A segurança é para a família toda. Então as pessoas têm que pensar muito, mas são escolhas. A maioria das vezes é muito mais confortável escolher o não fazer nada. A indiferença, a viver no sofrimento em vez de enfrentar a dor. Não enfrenta a sombra, morre de medo. Tem que ter coragem de peitar e pagar o preço. E muitas vezes esse preço é baratinho. A pessoa tem condições de pagar, assim, ainda sobra muitos. Ela só precisa ter instrução. A instrução é o quê? A consciência, até que nível de consciência aquela pessoa tem. Porque no momento que ela nega, por isso tem um ditado que fala, o corpo fala o que a boca cala. Já viu esse ditado? O corpo fala o que a boca cala. Muitas vezes a pessoa nega, mas vai lá, ela está lá chegando aos 100 quilos. Às vezes para a mulher está chegando aos 80, que ela pesaria 50, 60, está chegando aos 80, 90, mas daí ela vem com um monte de historinha justificativa, explicações.
Ah, isso é genético, não sei o quê, você é insensível. É questão de doença, desequilíbrio, procurar ajuda psiquiátrica. E tem outra coisa ainda, porque muitas vezes, ficar tomando remédio para ansiedade é um suicídio lento. Simples assim. É um suicídio lento. O remédio para ansiedade, ele vem acompanhado de resolver o problema que levou a pessoa a tomar aquele remédio. Tem muita gente que, às vezes, porque é um tipo de droga também, né? É uma droga, o quê? Empacotadinha, tal, com horário, tudo. Vai trazer o quê? Um alívio, é uma fuga. É uma forma de fugir também. Mas uma fuga necessária naquele momento, que é para a pessoa ganhar um alívio para ela ir lá e resolver. Mas se passa esse tempo, ela mete remédio lá para ansiedade e não resolve, o corpo vai virando aquela panela de pressão, vai inchando, vai inchando, vai inchando. Tudo que acontece fora é igual ao que está dentro. O nosso corpo mostra como está a nossa cabeça, a nossa mente. A gente vê isso também, muitas vezes, dentro de abusos, dentro de casamento. Sempre, a dinâmica de obesidade, ela sempre está ligada a alguma dinâmica de abuso. Muitas vezes é a esposa abusando do marido abusando da esposa. Isso aí existe de várias formas. Por exemplo, uma manipulação é uma forma de abuso. Uma pessoa fica manipulando a outra. Às vezes, abusando da função que é do outro. Há uma inversão de funções dentro do casamento, de energias masculina e feminina, onde o homem passa a ser passivo, ficar dentro de casa, fazendo comidinha, cuidando das crianças, e a mulher tem que ir para fora. Por que isso acontece? Porque existem questões estruturais lá atrás, na infância. Qual foi o modelo que a pessoa teve? Mas as pessoas não querem olhar para isso. Aí vem tudo em nome da romantização, da troca de funções dentro da família, onde o pai vira mãe e a mãe vira o pai. Estou dizendo que isso é errado ou que está certo. Eu não tenho que dizer nada. Estou dizendo que pode pesquisar em qualquer lugar que vai encontrar exatamente essas informações. Onde a energia masculina é aquele que provém o lar. É o que vai ensinar o filho a ir para a vida. Agora, se isso está sendo desempenhado pela mãe, a mãe também tem essa capacidade de ensinar. Tanto que se a mulher estiver sozinha, ela tem as duas energias, o homem também tem. Mas isso aí é no caso de emergência. Por isso que a gente tem 2 olhos, 2 ouvidos. É para o caso de emergência, de faltar um, tem o outro também. Agora, se você já troca os papéis dentro de casa, onde a mulher que é o chefe da casa, ela que bota dinheiro dentro de casa. O marido fica passivo, dependente, porque o que é uma pessoa passiva? É uma pessoa que é dependente, é uma criança. A criança, quando ela é pequenininha, que ela precisa de alguém cuidar dela, precisa de uma mãe. Então tem muitos casos que o marido, ele está tendo ali, é uma mãe. Uma das primeiras coisas que vai acontecer é o tesão que não vai ter. É daí que vem a triangulação. As traições. Por quê? Não existe tesão entre mãe e filho. Existe tesão entre homem e mulher. Mas se está ali a mãe que está ali mantendo aquele casamento, sustentando, inverteu o papel, aí não rola. Ativo é o homem da casa, é o cara que faz. Passiva é a mulher que recebe do homem. Entendeu? Isso vale para casamento hétero, casamento homossexual, é da mesma forma. Vai ter que alguém assumir a energia de ativo, outra energia de passivo. E eu não estou falando só na cama, não. Porque se for 2 iguais ali, não vai rolar. Aí vai para onde? Para triangulação, para traição, para os abusos. Aí vem o quê? Obesidade. Então, existe caso de caras que estão aí
obesos, que faz de tudo e não entende, porque estão abusando das funções. Vira mãe, vai criança, quem é que vai para a vida sem saber o que fazer? Ou abusando dos outros, entrando, fazendo uma suruba coletiva. Isso é sadio? Qualquer coisa desse tipo, eu não condeno, não sou a favor nem contra, inclusive já participei. Porque quando eu falo que eu já passei por muitos mundos, se eu contar para vocês, vocês duvidam? Então já passei por muitos mundos. Graças a Deus, passei, como se diz, eu desci ao inferno mesmo. Cruzei com o capeta para lá e para cá. Hoje somos, brother. Exatamente. Porque às vezes a gente precisa da força dele para poder fazer uns ajustes de conta. É nesse mundo aqui, a gente tem que saber viver. Isso aí é uma metáfora, gente. Só para vocês entenderem que a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. Se a gente nega nossas emoções, ela vai para o subconsciente e acaba com a sua vida, acaba com o seu corpo, com a sua saúde. Câncer vem dessa situação onde a pessoa não coloca limites. Ela deixa ser abusada ou abusa. Por exemplo, muitas vezes, eu já vi várias vezes em casais homossexuais, em casais gays, aonde os dois estão lá tretando, arrumando sempre mais um. Chega ali, fica com ciúmes do outro. Cara, o corpo fala o que a boca cala. Você vê na hora. Você vê na hora que tem um que tá feliz da vida e o outro tá assim, tipo, caramba. Você vê que a pessoa não tá lá. E isso, cara, é abuso. Isso mexe com a emoção, Você tá deixando uma pessoa abusar de você. Um adulto, ele tem que colocar limite. Sabe o que é um campo fértil para ter câncer nesses casos? Porque o marido não coloca limite. O cônjuge, seja para hétero ou para gay, não coloca limite naquela situação abusiva. Então, é um campo fértil para câncer. Todo mundo que está nisso vai ter câncer? Não sei. Mas o que faz ter câncer são essas situações, onde a pessoa não coloca limites. Onde ela faz o que ela quer, do jeito que ela quer. É a mesma coisa da célula de câncer. Ela no organismo da pessoa, ela age disfuncional. Ela não age pensando no sistema como um todo. É como se ela fosse uma célula egoísta, ela age por conta própria. Então ela ferra todo o restante. Entendeu a questão aí de quando um ferra lá, seja no caso de obesidade ou qualquer outra doença? Por exemplo, às vezes a pessoa tem problema lá de fibromialgia. Ela acha que é problema só com ela. Mas não vê que ela está ferrando o resto da família todinha. Por quê? O que levou ela a ter aquela doença? Ela não sabe e não quer descobrir. Já viu isso? A pessoa que não sabe não quer descobrir. Ela quer uma mágica, um remédio para isso. Ela não te toca que o remédio está dentro dela, na forma que ela pensa, na forma como ela vê a vida, em situações que ela deveria colocar limite, situação que ela deveria levantar, stop. Aí não faz. Aí ela fica reclamando. Por quê? A doença de fibromialgia, ela dá muito em pessoas reclamonas, pessoas que não têm atitudes, pessoas mornas. Muitas vezes, só fala até demais, fala o que não deve, às vezes. E não tem atitude, não bota limite, se permite ser abusada. Por quê? Porque não tem força. Fibromialgia é quando a pessoa está com a dor no braço, né, alguma coisa assim, ela não consegue levantar, porque dói tudo, os nervos estão todos doloridos, todos assim, atrofiados.
É uma dor insuportável. E ela, ó, toma remédio, não vai resolver. Por quê? Porque está vivendo uma vida disfuncional. Está se deixando ser abusada ou abusando de alguém. Não quer olhar para a dor. Ela prefere viver ali, ó, no sofrimento. Às vezes vai passar 10 anos, 20 anos com aquele sofrimento, mas não olha para a dor. Não quer, ignora. Isso vale para todas as doenças. Nenhuma doença ela vem por acaso. Nenhuma. Seja obesidade, seja câncer, seja fibromialgia, seja problema no rim, problema de qualquer coisa no corpo, dependendo de onde sair, significa alguma coisa. Isso também vale para problemas dos relacionamentos. Olha aí, a árvore já está, ó, ela já está direcionada, a raiz já está para dentro do mar e ela para cá. Ah, agora se alinhou. Vocês lembram dessa árvore? Então, gente, qualquer doença, relacionamento, casamento, boa, falar sobre aqui casamento, sobre relacionamento, sobre namoro. Você sabia que muitas vezes, sabe por que o seu relacionamento não vai para frente? Que você fez merda lá no relacionamento anterior. Você acha que você pode abusar lá de onde você veio? Aquilo ali é a sua base, bebê. Ó, seu ex é a sua base. Seu ex foi a pessoa que você trepou, você trocou energia. Os seus projetos dali da vida, dali pra frente, ó, a base é aquele ex. E ele pode ser um bandido, pode ser o que for. Mas você tem que ser grato a ele. E outra coisa, a pessoa que entra também ser grata àquele ex. Não defamar, não criar problema, porque o seu atual fala mal da base dele, é igual o filho falar mal do pai. O pai é a base dele. Mas se o filho fala mal do pai, o filho está sem base. O pai dele não presta. Quem é o pai dele? É o pai da criança dele, que é o atual hoje. O adulto hoje, o pai daquela criança, eu não sei se vocês vão entender. Deixa eu explicar melhor. Eu, Cleiton, hoje eu sou o pai da minha criança interior, minha criança interna. E se eu tenho raiva do meu pai, significa que eu sou um pai que a minha criança interior tem raiva de mim. Consegue entender? A minha criança interior tem raiva de mim, do que sou pai dela. Então ela embirra, fala mal, mas não entende que ela e o pai é um só. É igual Jesus Cristo com o pai. Eu e o pai somos um. Você e seu pai é um só. Você tem que honrar seu pai. Isso não significa, honrar seu pai significa que você tem que ser uma pessoa honesta. O seu pai não é o seu dono. Você é de Deus, você é do universo. Mas o meio que veio foi através do seu pai. Então você tem que honrar seu pai. Muitas vezes honrar o pai, dependendo da situação, é até botar ele na cadeia, se for preciso. Exatamente. Isso é honrar. Honrar o filho é, às vezes, se for preciso, colocar ele na cadeia. Exatamente. Porque, ninguém passa por aquilo que não tem de passar. Muitas vezes as pessoas abusam. Você vai testar o caráter de alguém, a índole dela, num momento de extrema tensão, onde os nervos estão à flor da pele. Nessa hora, todo mundo vai mostrar seu caráter. Vai mostrar a que veio. Tem gente que fica atrás da moita o tempo todo. Olha que a coisa acontece porque o universo manda pra gente essas situações aonde vai, a panela vai explodir, aonde todo mundo vai mostrar, todo mundo vai tirar a roupa e mostrar as suas garras. Nessa hora é que a gente sabe quem é quem. Então isso é necessário. E quando acontece isso, o que acontece? É preciso das pessoas, como adultos, perceber que muitas vezes as pessoas acabam carregando esses problemas dos pais, dos ancestrais, como modelo para a vida e faz isso ingenuamente.
Por isso que você acha que alguém quer ser obeso? Ninguém quer ser. Pergunta para qualquer pessoa na vida. Eu duvido. Mas, ingenuamente, ela carrega aqueles problemas lá do passado. Questões emocionais que geram muita dor, que ela não quer mexer. Então, ela prefere ficar no sofrimento. Só que enquanto ela está no sofrimento, se for, por exemplo, o caso de obesidade mórbida, por exemplo, cara, aquilo ali é uma janela aberta, porque é uma ferida não cicatrizada dentro da família, por isso que está passando por esse problema. Então, é preciso olhar para a situação, só que tem que olhar como adulto. Se não puder falar, por exemplo, tocar na dor da pessoa, como que você vai ajudar alguém sem tocar na dor da pessoa? É impossível. Você vai no médico, chega lá, vai apalpar, ó, aqui dói. Ah, se dói aqui, aqui que está o problema. Entende? Não tem como fugir. E a solução também para sarar aquilo ali também é da mesma forma. Igualzinho. Vai ter que abrir aquilo ali. Ao abrir, vai doer. Mas tem que fazer isso, porque se não fizer, não vai sarar. Então, a terapia, a mentoria sistêmica, ela é para isso, vai mexer em situações que vai doer. Só que tem que ir adulto. Adulto não nega, adulto vai, fala assim, eu estou vendo, ele olha no espelho e fala assim, eu estou horrível. Eu como adulto, eu vou resolver esse negócio. Eu não vou mais carregar esse corpo desse jeito. Não vou carregar abuso de outras pessoas. Ou se eu estou sendo abusado, vou botar limite. Você, muitas vezes está negligenciando a sua criança, está abusando da sua criança interna, está deixando ela tomar conta, porque uma criança come tudo que quer, tudo que ela encontrar na frente. Se não tiver pai, se não tiver uma mãe ali para falar, impor limite, mas se aquela mãe não tem moral para colocar limite na criança dela, por quê? Qual o modelo que ela está? Porque a mãe, às vezes, foi muito permissível, ou se não foi muito controladora. Agora ela tem o oposto, sempre tem a questão da espelho, né? Às vezes, por exemplo, tem pais que muitas vezes, quando era criança, foram tão limitados, tão, que daí deixa os filhos fazer de tudo. Por quê? Porque tem um trauma mal resolvido lá com o pai dele no passado e que ele não quer olhar. Não é isso? Toda pessoa, quando ela está desviada no caminho assim, fazendo o que quer, porque geralmente esse tipo de gente, sabe quem é? É o filhinho da mamãe. Aquele que foi criado como o princeso do papai, o príncipe da mamãe. Aí a criança acha que aquilo é verdade. E chega na fase adulta, ele quer que o pai dele vai tratar ele como príncipe. E a função de pai não é essa. A função de pai é ensinar a ir para a vida, não é para pegar no colo, afeto. Isso também, mas isso aí é a função de mãe. O pai pode fazer? Pode. Mas o pai é para ele ir para a rua, para trabalhar lá fora. O pai é forte. A mãe é frágil, mãe é amor, nos braços. É importante esse contato materno, assim que nasce, durante a gestação, a mãe falar com a criança se sentir amada, para ela não ir lá buscar uma mãe no relacionamento. Porque se a pessoa não teve mãe na infância, ali quando ela nasceu, ela vai buscar isso o resto da vida nos relacionamentos e nunca vai encontrar. Isso aí é uma característica do caráter oral que é desenvolvida no finalzinho da gravidez, nascimento ali onde tem contato, a criança vai mamar no peitinho, tomar leite. Se ela não teve isso, ela vai buscar isso muitas vezes no sexo. E ela vai ficar incansavelmente, vai buscar isso num parceiro, em outro. Porque ela não teve isso dentro de casa. Mas ela não quer olhar para o trauma. Ela vai viver o quê? Os problemas do trauma. Porque aquilo ali pode virar um recurso na vida dela. Um trauma, ele só é um problema quando ele está sendo vivido em disfunção. Se você pegar qualquer trauma e inverter ele,
aquilo ali vira um bônus a seu favor. Consegue entender a parada? Então a importância de uma mentoria, de uma constelação sistêmica é isso. Você mostrar para a pessoa onde é que está o trauma dela, de acordo com o campo sistêmico da pessoa. Agora, isso aí vai conseguir ver quem? Um bom constelador, um bom terapeuta. Que a constelação é só uma forma como o terapeuta vai desenhar para a pessoa algo que ele já sabe ao conversar com o cliente. Por isso, a mentoria é um ótimo recurso para alguém que quer ter um corpo bacana, uma saúde tranquila, sem problema de praticamente nada. Sim, uma vida aí para frente, né? E voltando sobre a questão dos casamentos, ensinamentos sistêmicos, diz o seguinte: quando você não honra a sua primeira mulher, ou a segunda, a casa vai cair lá na terceira. Quando você gostar de uma pessoa pra caramba, muitas vezes aquele casamento não vai pra frente, porque você não honrou, você não foi honesto na relação anterior. Você adquiriu um karma. Então, às vezes, pode ser que aquela pessoa vá te trair. Por quê? Porque no relacionamento anterior você traiu. Então, se uma pessoa trai, quando ela não sabe a dor do sofrimento da traição, aí ela trai. Quando ela aprende a dor da traição, que dói muito, aí ela não trai mais. Mas tem aquelas pessoas que às vezes passam por uma traição, em vez dela aprender a lição, ela fica pior que antes. Porque em vez dela falar assim, não, agora eu não traio mais porque eu sei o quanto dói. Essa pessoa está livre do karma. Mas aquela pessoa que continua, ela foi traída, mas mesmo assim ela continua traindo outras pessoas, porque todo mundo é traíra mesmo, eu vou trair também. Eu sei porque eu já passei por isso. Até que a ficha caiu. Então hoje eu não traio mais. Se eu tiver um relacionamento com uma pessoa e for um relacionamento monogâmico, não vamos trair, nós temos essa combinação. Até mesmo porque eu não vou entrar num relacionamento pra baderna. Aí eu prefiro ficar solteiro. E já estou solteiro um bom tempo, viu? Porque para eu entrar no relacionamento, eu quero algo que seja bacana. Encontrar alguém que tenha propósito junto, que não seja sair por aí pegando a machaiada toda ou a mulherada toda, sei lá. Entende? Não é o propósito. O propósito é construir algo bacana, estruturado, uma família ainda que seja os dois, mas é uma família com respeito, com princípios. Não que eu seja moralista, isso, aquilo, gente, é errado que tem. Mas não é porque eu já fiz muita merda. E é justamente por isso que eu sei o valor de acertar. Acertar não é que é o certo ou errado. Mas eu sempre falo isso aqui. É o que é sadio. Sempre se você tiver em uma situação que você souber, será que isso é certo ou errado? É só não perguntar se é certo ou errado, é se é sadio. O que eu estou fazendo é sadio. Qual o propósito disso? Se for, mete bronca. Muitas vezes o certo é o errado é o certo. Você tem que ver o propósito. O que é que eu estou buscando? Qual é o meu propósito? Eu já tive muitas situações que, assim, eu sabia que eu estava indo para um caminho errado. Mas eu falei assim, eu vou. Eu vou porque deve ter alguma coisa para eu fazer lá. E não é que, na maioria das vezes, tinha. Às vezes eu ia trocar uma ideia com a pessoa, às vezes ia, sei lá, existiam inúmeras situações, mas sempre, assim, eu pensava, gente, era para eu ter vindo mesmo. Então, assim, sempre fica atento ao que não é, porque às vezes a gente não quer, mas você acaba sendo levado, seduzido, sei lá. Algo acontece que você às vezes não entende, mas se você tem um propósito, se você tem uma missão na vida, você pode até desviar um pouco da rota, porque isso vai acontecer, gente. Todo mundo vai ter um desvio na rota. Você tem que primeiro se perdoar, porque se você não se aceitar como uma pessoa que erra, você nunca vai poder corrigir.
Então, aceita que erra, mas não permaneça no erro. É igual, ó, Jesus Cristo disse. Olha o meu cajadão aqui. Não, chega, já tá bom. Jesus Cristo, ele disse lá para pecador, ó, vai, não peques mais. Todos nós vamos cair, mas nós precisamos reconhecer, levantar e seguir. É assim que vamos ser o resto da vida. Ai, tá muito frio! Gente, mas por hoje é só. Eu espero ter ajudado aí um pouquinho. Desculpa aí que eu sou bravo. Eu sou bravo mesmo. Mas eu vou ter que me vestir porque tá frio. Beijo, 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 beijo. Gente, ó. Beijo no coração.